Parece que o Kessler mantém a esfera de raios no antigo edifício Examiner, mas não vai ser nada fácil chegar até ele. 78 segundos. E qual é o plano? Tenho um depósito de fentanil preso ao helicóptero. Deverá incapacitar todos os que estiverem lá dentro. Infelizmente, o Kessler tem armas antiaéreas nos edifícios circundantes, que acabarão comigo muito antes de eu me colocar em posição. 57 segundos. Então eu saco das armas, tu caseias aqueles gajos, entramos e levamos a esfera? Exatamente. Só temos uma oportunidade. Vai até lá e destrói aquelas armas. Vês aqueles jatos com... Estão a atingir alvos por toda a cidade, a preparar o caminho para uma invasão terrestre. Eu avisei-te que se eu perdesse o controle, eles iriam entrar em ação. Não devias ter quebrado o nosso acordo. Não me vais culpar por isto, Moia. Tarde demais. Não tenho fentanil suficiente para fazer outra bomba, por isso esta é a nossa única oportunidade. Afasta aquelas armas antes que me mandem pelos ares. Estou a ser atacado, Cole. Destrói essas armas. Pronto, está feito. Sai já do edifício. Não quero que respires essa porcaria. Fomos suficientemente rápidos. Eles colocaram a esfera de raios num caminhão. Vou tentar não perdê-los de vista. Segue-nos o mais rápido que conseguires. Mexe-te! Vá lá, Cole, tens de ser mais rápido.
Está a chegar um barco deles. Provavelmente estão a aproveitar-se do facto da água poder matar-te. Eu tenho combustível a derramar-se por todo o lado, por isso tens de nos apanhar, ou perderemos outra vez a esfera. Malditas granadas de gás. Sai da minha frente. Sim, vamos a isto. Este já não tem combustível, por isso tem que aterrar. Vai já para lá e detém-nos. Vou seguir-te a pé assim que puder. Sabes, já tive aquela coisa nas minhas mãos. O Kessler pediu-me para segurá-la enquanto ajustava alguns cabos durante um teste. Sentia pulsar, como se houvesse algo dentro dela a tentar sair. Não está certo. E todos a querem. O teu poderoso raio deve destruir o compartimento que a protege. Depois podemos explodir com a esfera para sempre. Quantas vidas aquela coisa destruiu, corrompeu. Não posso correr o risco dela cair nas mãos erradas. Mas já me deu poderes uma vez. Se eu o usar novamente, poderá duplicar a minha força. E depois ninguém ousaria desafiar-me. Vejo a imagem do corpo desfeito da Trish. Penso na Amy, no Zeke, e atinjo a esfera de raios com toda a minha força. Mas alguma coisa corre mal. A esfera de raios abre-se ao meio, cria um vórtice de energia. O John é sugado e é totalmente despedaçado. E eu fujo. O John e a esfera de raios desapareceram, reduzidos a cinzas.
Nada correu como planeado, mas pelo menos a esfera de raios está fora de cena. Estou decepcionado, Cole. A esfera de raios era a catalisadora dos teus poderes e podia ter-te fortalecido ainda mais, mas tu rejeitaste-a. Eu, por exemplo, não teria feito a mesma coisa. Pois, mas eu não sou como tu. Demorei algum tempo, mas eu finalmente compreendi que isto não tem a ver comigo, com o que eu quero. Tem a ver com o facto de manter a cidade em segurança. E quando tu morreres, ninguém voltará à minha sala. Isso é o que vamos ver. Vai ter comigo ao edifício Staten. Contacto estabelecido com os primogénitos. Conheci uma mulher que se chamava Jane. Colocou-me uma série de questões, incluindo se alguma vez eu tinha revelado capacidades extrasensoriais. Disse-lhe que tenho percepção extrasensorial através do sonho e capacidades telecinéticas involuntárias. A Jane refletiu sobre isto durante algum tempo e depois deu-me uma morada. À meia-noite tinha de ir ter com ela àquele sítio. Não havia mais detalhes. Um atraso na comunicação de 10 dias devido a estar incapacitado. Encontrei-me com a Jane no exterior de um armazém abandonado. Ela colocou um saco preto na minha cabeça e levou-me. Contei 2000 passos e uma viragem à direita. Sentou-me numa cadeira, amarrou os meus braços e as minhas pernas e deixou-me ali. Eu não consegui impedir que o Kessler detonasse a esfera de raios. Destruiu 5 ou 6 quarteirões e matou sabe-se lá quantas pessoas. Encontrei a esfera de raios na cratera da explosão, ao lado do miúdo. Não sabia se estava morto ou não. Não tive tempo para verificar. Vou tentar esconder-me em algum sítio. Se alguém estiver a ouvir estas coisas, eu preciso de extração imediata. Por favor, tenha de me tirar daqui antes que o Kessler me encontre. Não sei quanto tempo estive amarrado àquela cadeira. Pelo menos algumas horas. Finalmente tiraram o saco e vi um homem enorme à minha frente. Devia ter mais de 2 metros de altura e 180 quilos. Disse que me batia. E se eu quisesse que ele parasse, teria de o fazer mentalmente, através do meu pensamento. Depois deu-me um murro na cara. Fui libertado da enfermaria. A primeira missão é instalar e configurar as antenas parabólicas de Empire City. Quando perguntei o que planeavam fazer com as antenas, disseram para eu não me intrometer. Como as antenas são relativamente isoladas, irei usá-las para as minhas mensagens secretas. Durante mais ou menos os primeiros 30 minutos de espancamento, ele concentrou-se no meu tronco e bateu-me em cheio nas costelas. Eu tentei manipulá-lo. Se me cerrava os olhos e olhava para ele de lado. Eu fingia que estava a fazer algo com a minha mente, mas isso apenas o fez rir. Depois de me desferir 3 golpes em cheio na minha cabeça, ele inclinou-se e disse para eu me concentrar, para moldar os meus pensamentos e torná-los reais. E se eu não o conseguisse, iria espancar-me até à morte. Depois deu-me um murro tão forte que desmaiei. Mantiveram-me na enfermaria durante vários dias. Tinha o meu próprio quarto e para além de uma enfermeira não via mais ninguém. Experimentei abrir a porta 5 vezes, mas estava sempre trancada. Verifiquei o soro e estavam a dar-me uma dose forte de metadona. Lá se vão as capacidades curativas deles. Fui apresentado ao Kessler hoje. Ele tem um género de aparelho metálico preso ao braço direito e a face tem cicatrizes, provavelmente devido a um acidente.
Um dos outros guardas disse-me que o Kessler é o líder dos primogénitos há décadas, mas que desaparece por longos períodos de tempo. A impressão inicial é que o Kessler é um verdadeiro crente. Tem objetivos e vai concretizá-los. Poderemos ter de o atacar mais cedo do que planeamos. Consegui acesso ao laboratório principal. A vigilância áudio irá começar dentro das próximas 24 horas. Coloquei 2 aparelhos de gravação no laboratório que deverão fornecer uma boa cobertura. Também vou tentar colocar aparelhos na cafeteria e noutros locais públicos. Alteração da missão. Agora foi-me atribuída a tarefa de proteger uma mulher chamada Sasha. Supostamente ela está a pesquisar técnicas para controlar a mente. Algo com um spray ou um gel. Alguma coisa me diz que ela não é de confiança. Tenho de ter cuidado com ela. Segue-se a gravação áudio do Kessler. O sujeito número 345A apresenta sinais de progresso notáveis. A região pituitária do cérebro cresceu 39% e a regeneração de pequenos músculos é quase instantânea. Estou um pouco preocupado com a falta de circulação sanguínea para os membros inferiores. A absorção do oxigênio nessas áreas tem um desvio de 3,6%. Uma diminuição substancial que poderá ter impacto no desempenho do indivíduo. Precisamos de fazer mais testes. Informação preliminar. A origem dos primogénitos remonta à Europa medieval, mas desconhece-se a data exata. Por serem vistos como bruxos ou como tendo um pacto com o diabo, foram obrigados a fugir para o Novo Mundo no século XVII. Depois de estabelecido na América, o grupo continuou as reuniões e as experiências, concentrando-se na telecinesia, na pré-cognição e na canalização. Isto é provavelmente apócrifo, mas os membros atuais reclamam responsabilidade pelo que aconteceu em Salem em 1692 e 93 e usam esses acontecimentos para validar as suas capacidades. Informação preliminar. O número de membros aumentou depois da Guerra Civil. Procuraram pessoas que partilhavam os mesmos interesses e crenças. Mas foi com a chegada de Richard Tate em 1892 que resultou a criação daquilo que consideramos os primogénitos. O objetivo de Tate era utilizar a tecnologia da época para desbloquear o verdadeiro poder dos mentalistas. Tate acreditava que as tecnologias emergentes, principalmente o trabalho de Edison, podiam ser usadas para melhorar os poderes mentais. Descobri uns documentos escondidos relacionados com o trabalho de Luigi Galvani. É óbvio que alguém, provavelmente o Kessler, roubou as ideias de Galvani sobre como a eletricidade interage com os músculos e tentou desenvolvê-las. Há uma série de informações sobre como criar um novo tipo de guião, mas não entendo. Vou copiar tudo isto e enviar para o apartado. Esta noite acompanhei a Sasha a Warren para que ela se encontrasse com um homem mais velho. Não sei o seu nome e a Sasha frisou que queria que o encontro fosse secreto. Em relação a Warren, é ainda pior do que eu tinha imaginado. Pessoas famintas por todo o lado, edifícios prestes a desmoronarem-se. Alguém devia ir lá limpar aquilo. Informação preliminar. De acordo com a história oficial do grupo, a pesquisa foi desenvolvida e muitos avanços foram alcançados durante a liderança de Tate. PS. Não existem evidências de qualquer avanço em particular. Repetidas solicitações para comprovar qualquer coisa criada durante esta era foram recusadas. Depois da morte de Tate, os primogénitos designaram formalmente Empire City como a sua base de operações. Nasceu uma relação amorosa entre a Sasha e o Kessler.
Apesar de parecerem bastante sinceros, ocasionalmente a Sasha queixa-se que o Kessler não está a fazer o que devia e que ela não entende porque é que ele é diferente. Ela está claramente a fazer referência a algo para além da habitual dinâmica de poderes presente em qualquer relação. Assim que Kessler vê o aparelho, chama-o de esfera de raios. Tem aproximadamente o tamanho de uma bola de basquetebol e parece que foi construída a partir de duas metades que estão unidas através de cabos elétricos e de juntas de silicone. Um objeto desconhecido ocupa o centro. À primeira vista parece uma bomba. Tenho de a seguir com muito cuidado. Segue-se a gravação áudio do Kessler. Experiência número 34J. Coloca-se uma ratazana macho de tamanho médio dentro de uma caixa de chumbo. A esfera de raios está num compartimento adjacente para testar o sujeito. Todas as experiências anteriores terminaram em morte instantânea do sujeito. Fecha-se a tampa. Esfera de raios ativada. A esfera de raios está a rodar. E... espera. Eu consigo ouvir o sujeito a movimentar-se. Inacreditável. Está a voar. Raios! Matem-na! Matem-na! O Kessler e a Sasha tiveram uma discussão pública hoje. Não há grandes detalhes sobre o que a causou, mas terminou com um ataque físico por parte da Sasha ao Kessler. Mandaram-me acompanhá-la até à saída. Foi o que eu fiz. Quando ela saiu, virou-se e olhou para mim. Disse que iria regressar. Queríamos sofrer e morrer às mãos dela. Tenho de admitir, o olhar dela assustou-me um pouco. Espero voltar a trabalhar com o Kessler. Segue-se a gravação áudio do Kessler. Experiência 52C. Um chimpanzé macho adulto está ligado à esfera de raios através de 6 elétrodos. Mitch, podes aumentar para 10. O sujeito está a sentir um leve desconforto. Aumenta para 15. Interessante. Vamos para 20. O sujeito está agora em grande sofrimento e está a sangrar do nariz e das orelhas. Só para 28, Mitch. Raios! Bem, isto não resultou como eu esperava. Mitch, chama alguém para vir aqui limpar isto. Segue-se a gravação áudio do Kessler. Sim, gostava de agendar a entrega de uma encomenda. Não, apenas uma. Será que é possível pedir um estafeta específico? Compreendo. Bem, tenho a certeza de que são todos de confiança, mas eu só confio num. O nome dele é Cole McGrath. Sim, eu espero. Está alguém aí a ouvir estas mensagens secretas? Há 2 semanas que não tenho contacto nenhum com a agência. E o que estou a ver é 1 milhão de vezes pior do que esperávamos. Animais com superpoderes, pessoas a mover objetos com a mente. Não estão à espera que eu lide com tudo isto sozinho. Segue-se a gravação áudio do Kessler. Preparativos finais quase terminados. O dispositivo será entregue na esquina da Rua 19 com a Rua Sloat às 19 horas, com a detonação a ocorrer 2 minutos mais tarde. Após a explosão, o dispositivo será recuperado e colocado em inatividade, enquanto aguarda os resultados. Caso o acontecimento não apresente os resultados desejados, será agendada uma segunda tentativa. Baseado nas provas que recolhi, recomendo que sejam tomadas ações imediatas contra o Kessler.
Devido à ameaça que representa para a segurança nacional, o Kessler adequa-se à rendição extraordinária em conformidade com a subsecção 34C do Ato Patriótico. Segue-se a gravação áudio do Kessler. Os testes realizados em animais provaram ser formas de experimentação eficazes, embora limitadas. Como os animais não têm o pensamento cognitivo avançado dos humanos, a esfera de raios esforça, literalmente, capacidades extraordinárias no sujeito do teste. Sendo assim, todos os dados sugerem que se a esfera de raios for ativada na presença de um condutor humano, os resultados serão extremamente impressionantes. As capacidades deverão manifestar-se dentro de 1 a 48 horas e, dadas as circunstâncias apropriadas, o condutor terá total controle sobre os seus poderes em 3 semanas. Os testes atuais mostram que a esfera não tem qualquer efeito sobre humanos que não sejam condutores. Ouçam, estou bastante farto de rodeios. O meu controlador desapareceu e ninguém responde aos meus telefonemas. Ainda querem mais provas? Se isto der para o torto, ficará nas vossas mãos, não nas minhas. Deixaram que isto acontecesse. Esses malditos transeuntes ou homens de lixo, ou lá como se chamam, encontraram-me. Apanharam-me enquanto eu dormia e levaram a esfera de raios. Matei 2 deles, mas os outros escaparam. Não conheço a cidade tão bem quanto eles. Tenho aviões não tripulados escondidos perto das docas. Vou usá-los para descobrir para onde levaram a esfera de raios. Fiz um primeiro contacto com o Cole McGrath, o chamado Homem Elétrico, e consegui a ajuda dele. Parece ter a cabeça no lugar, mas foi manipulado de forma a trabalhar para uma mulher chamada Moya. Na minha opinião, ela ou pertence a uma agência rival, ou uma força estrangeira, ou trabalha para o Kessler. Gostaria de a apanhar para descobrir o que ela sabe. Vi alguns dos bandidos do Kessler a atacar a estação de televisão, aquela que era utilizada pelo chamado Voz da Sobrevivência. Ele tentou fazer uma última emissão, mas mataram-no antes dele o conseguir. Foi uma pena ter acabado assim. Eu até gostava daquele miúdo. Tenho passado muito tempo a pensar sobre o que aconteceu aqui. De repente, o CDC está a preparar unidades militares. A FEMA atua como uma força da ordem. Ninguém se pronuncia na NSA. E sabe-se lá o que anda a fazer o FBI. Parece que alguém está a preparar o terreno para mudar a maneira como este país funciona e quem o governa. Se não destruirmos a esfera de raios, podem existir pessoas como o Cole por todo o lado. E quem conseguirá pará-las? Ninguém. Agente White, sou o diretor Houston da NSA. A tua operação foi encerrada. Ninguém te culpa pelo que aconteceu. Sabemos que fizeste tudo o que podias. Vamos mandar um helicóptero ao ponto de encontro Zeta, todos os dias às 16h50. Está na altura de voltares para casa.